Acontece no meio da caminhada você ficar sem força. Mas a característica de Filadélfia, ela não tinha força, estava fraca, estava com pouca força. Mas ela era fiel. E Jesus, ele vê essas coisas. Ele não deixa passar nada. Ele vê que muitas vezes você está tentando se levantar, se reerguer, enquanto uns estão apontando o dedo. Isso aqui não sai do lugar. Mas o Senhor sabe, e Ele conhece o teu coração. Ele sabe que apesar da força ser pouca, você permanece fiel. E eu digo para você, meu irmão, permaneça fiel. Porque não existe nada melhor no mundo do que a fidelidade com Deus. E nós aprendemos que quando nós somos fiel a Deus, né, nós não fazemos isso, essa fidelidade não é para receber nada em troca. Nós vivemos essa fidelidade com Deus porque Ele nos amou. Então, o mínimo que nós podemos fazer é ser fiel a Ele, né? E temos Laodiceia. Quem é Laodiceia? Não tinha fervor espiritual, era morna, ele era financeiramente rica, ou seja, era uma igreja que financeiramente muito bem. Os irmãos que frequentavam ali, só da elite, só de um alto patamar. Só que o Senhor está dizendo assim, ó, nossa, vocês são mornos, são pobres espiritualmente. E Jesus agora vai se apresentar ali, né, como aquele constante e fidedigno de tantas e tantas mudanças. O Senhor chega ali para ele ali e para Laodiceia e diz, olha, eu tenho uma coisa contra ti. Tu não é nem morno, ou nem quente, nem frio, tu és morno. E ele vai dizer que é por isso eu vou te vomitar. Então é melhor, ou seja frio, ou seja quente, mas não seja um cristão morno, um cristão que, opa, eu vou agradar esse lado, mas também vou agradar isso aqui, ou seja, eu vou agradar, isso aqui não é jogo político. Política que você vê esse tipo de coisa, que um tem que agradar um lado, mas tem que agradar o outro para não perder ninguém. Não, isso aqui não é política, isso aqui é salvação, isso aqui é a chave para ir para o céu. Isso aqui é fidelidade com Deus e não dá para misturar as coisas. Tá me entendendo? Então, Cristo é conhecido da igreja. Ele está no meio dela, né? Dentro dessa igreja, nós vamos ver agora o terceiro ponto, que existe dois tipos de cristãos: os fiéis e os infiéis. Tá percebendo que está se afunilando mais? Nós estamos estreitando um pouco mais, né? E nós vamos ver que lá em Éfeso havia fidelidade na doutrina. Mas estava faltando, sabe o quê? A prática do amor, do cristianismo. Ou seja, a doutrina estava sendo seguida passo a passo. Mas a fidelidade, mas o amor uns pelos outros não estava tendo. E não adianta nós vivermos só de doutrina. A doutrina é necessária. Você é um cristão ou não e tem a sua congregação e lá o comportamento é diferente. Então, assim, o que caracteriza um lugar do outro são suas doutrinas, certo? Beleza, doutrinas, uma coisa. Mas não se pode faltar aquilo que define você. Por exemplo, se você é um cristão, o que é que define você como cristão? É o seu comportamento, é a sua vida com Deus, né? Então estava faltando isso, ou seja, eles, em questão de ortodoxia, eles tinham muito. Só que assim, a conduta deles não era a conduta que se esperava. Capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, não adianta se você tem doutrina, mas se você não tem amor. Porque você vai ver em Coríntios, Paulo dizendo que o amor tudo crê, tudo suporta, né? O amor é o que dá sentido ao cristianismo, à vida, porque Deus é amor, Deus é amor. Então, se você diz que conhece a Deus, mas não sabe o que é amor de Deus, não conhece a Cristo, ou se você vê alguém que está passando por algo difícil, chorando no canto ali, você não faz nada, nem pergunta o que ela tem, que amor é esse? Tá entendendo? Então, em Pérgamo, o que havia em Pérgamo? Tinha gente disposta a morrer por Cristo, né? Alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão. Ou seja, nós vamos ver que tinha crente que estava disposto até a morrer por Cristo.
Mas também tinha cristãos que estavam nas doutrinas, como a doutrina de Balaão, no versículo 14 e 15. Em Tiatira, o que é que tinha lá em Tiatira? Tinha tolerância aos ensinos, né? E práticas também de uma profetisa, que nós vamos ver no versículo 20 do capítulo 2, que diz assim, ó: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, eles não só estão se enganando, como se deixando enganar, né? Há alguém ali no meio do povo que se diz que é uma profetisa, e às vezes Deus nem colocou ninguém ali, mas já está se dizendo que é, e as pessoas sem um discernimento estão acreditando. Mas nós vamos ver aqui que nem todos os crentes caíram nessa heresia, né? Porque o 24 e 25 vai explicar isso aí. Ó, versículo 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a quantos tantos não têm essa doutrina e que não conheceram? Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, era um povo que, apesar do meio que ele estava vivendo, estava conservando uma fidelidade para com Deus, né? E no meio em que você vive hoje, você tem conservado isso? Irmão Márcio, não é fácil, eu sei. Mas viver como Sardes também, a igreja viver de aparência, né? Nós vamos ver aqui que havia poucos ainda ali em Sardes que não tinham se contaminado. 3 e 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que lindo, no meio de tanta coisa, o Senhor está dizendo, olha, lá em Sardes tem algumas poucas pessoas, contadas nos dedos, que não se contaminaram. As suas vestes, né? E a veste fala de santidade, de separação do pecado, de estar unido a Cristo. Está dizendo, olha, há umas pessoas aí em Sardes que estão com as vestes limpas e andarão de branco junto comigo. Por quê? Porque são dignas. Ou seja, pessoas dentro da igreja ali que estavam tentando dar o seu máximo para que pudessem honrar ao Senhor. Então, a igreja nem sempre, e escute bem isso aqui, nem sempre é aquilo que aparenta, né? Porque às vezes você vê uma coisa, e às vezes você vê escândalos no meio do povo, da igreja, e diz, mas não é crente, não é cristão, e vai ter. Isso é uma coisa que sempre vai ter. Jesus diz, olha, os escândalos vão de vir, mas ai de porque vi esses escândalos, tá bom?